Oi, meninos! Estamos estudando. Nossa aula hoje é sobre concordância verbal. De novo, concordância. Concordância é um assunto que cai em qualquer prova, então a gente tem que trabalhar, tem que batalhar aí para poder conseguir a nossa aprovação, tá? Não só com concordância, óbvio, mas é um assunto que cai em qualquer prova. Se você pegar uma prova de qualquer banca, está lá a questão de concordância nominal e concordância verbal. O que você tem que saber? Regra geral, não esquece. Acabamos de assistir a nossa aula sobre concordância nominal. Então, o que diz a regra geral? Eu tenho um substantivo, então os determinantes do substantivo concordarão com ele, gênero e número. Agora, nossa questão é sobre concordância verbal. Regra geral, o que ela me diz? Eu tenho que ter a presença do sujeito, não é? E o meu verbo, então, vai flexionar de acordo com o sujeito. Ou seja, se o sujeito estiver no plural, verbo no plural. Se o sujeito estiver no singular, verbo no singular. E se não houver sujeito, regra. Temos que saber isso aí, tá bom? No mais, bastantes exercícios, não esquece. Simbora, material. Vamos começar logo com a regra geral escrita para você entender, tá bom? Simbora, material. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Quando eu trabalho morfologia, eu aplico a minha concordância, nominal, tá? Eu trabalho com morfologia. Mas quando eu trabalho com sintaxe, eu aí, neste caso, mexerei com concordância verbal. Por que isso? Presta bem atenção. Em uma unidade oracional, eu terei o sujeito acompanhado do verbo, acompanhado do complemento, tá? Neste caso, o que é que vai acontecer? O meu verbo tem que concordar com o sujeito, não é? Em número e em pessoa. O que você tem que prestar muita atenção nesta construção? Presta bem atenção. Provas como a Fundação Carlos Chagas, por exemplo, trabalha com a figura de linguagem chamada de hipérbato. Que figura é essa? Lembra? É quando eu misturo a unidade oracional. Eu misturo toda a minha ordem direta, transformando aí a minha construção em uma ordem inversa. Qual é o detalhe da questão? A banca vai te induzir ao erro. Não é? Se eu tiro o sujeito do início do período, jogo o sujeito lá para trás, então eu tenho que prestar atenção quem é o executor e quem é o recebedor da ação. Presta bem atenção quanto a isso. Verbo não vai concordar com o complemento. Se liga nisso aí. Verbo concorda com o sujeito. Ah, professora, mas o meu verbo está no singular, mas o complemento está no plural. O verbo não flexiona? Não. O que diz a concordância verbal em relação à regra? O verbo concordará com o sujeito em número e em pessoa. Não havendo sujeito, não haverá flexão. Cuidado com isso. Material, vamos lá. O que vai acontecer? Então, o verbo aqui pode, então, vir nessa forma, a minha oração, né? Pode vir assim, ó. Verbo mais complemento mais sujeito. Pode vir assim, ou pode vir complemento mais sujeito mais verbo. Não importa. Se o verbo está aqui e o sujeito está acolá, não importa. A regra é a mesma. O verbo tem que concordar com o sujeito em número e pessoa. A regra é a mesma, tá bom? Muito cuidado quanto a isso. Vamos começar? Concordância verbal. Simbora. Regra geral. Então, o que é que diz a regra geral? Como regra geral, o verbo concordará com o núcleo, né? Nesse caso é o núcleo do sujeito, em número e em pessoa. Quer o sujeito esteja antes, olha aí, ou o sujeito esteja depois do verbo. Então, vamos ver como isso se dá. Aconteceram dois acidentes. Aqui é meu sujeito e aqui é meu núcleo, não é? Como o núcleo do sujeito está no plural, o que é que se determina? O verbo deverá concordar com o núcleo em gênero e em número. Então, aconteceram
2 acidentes. Em ordem direta, eu tenho 2 acidentes aconteceram. Cuidado com isso aí, marca hipérbato. Hipérbato, tá? Então, aí, quando eu misturo a unidade oracional. 2 acidentes aconteceram. Então, mais uma vez, o verbo concordará com o núcleo do sujeito em gênero e, em número e em pessoa. Cuidado com isso. Vamos lá. Quando se trabalha sujeito, vamos marcar aqui. Quando se trabalha sujeito, vamos lembrar? Quando nós estudamos sujeito, o que foi que nós vimos? Nós vimos que o sujeito pode ser o sujeito simples, composto, indeterminado, oculto, ou a oração pode ser chamada de oração sem sujeito ou simplesmente de sujeito inexistente. O que é que isso quer dizer? A minha construção, que é sujeito, verbo e complemento, dependendo do verbo, não apresentará sujeito. Nesta construção, eu não terei sujeito. Então, eu terei a construção chamada de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Mas aí eu te lembro um detalhe. Quem determina se há ou não o sujeito é o verbo, tá certo? Muito cuidado quanto a isso, material. Simbora. Então, quando o meu sujeito for um sujeito inexistente, o meu verbo é chamado, então, de verbo impessoal. Por que isso? Se a regra diz que o verbo flexiona para concordar com o sujeito, e se não há sujeito, o verbo, então, deverá estar na terceira pessoa do singular. Nada de flexão. É por esse motivo que ele é chamado de verbo impessoal, tá? Então, neste caso, quais são os 2 verbos que nós iremos trabalhar? Verbo haver e verbo fazer. Vamos lá. Haver no sentido de existir informa que não há sujeito. O sujeito, então, é inexistente. Haver na indicação de tempo decorrido ou meteorológico informa que o sujeito é inexistente. Mais uma vez eu repito. Se o sujeito é inexistente, o meu verbo é impessoal. Sendo o verbo impessoal, terceira pessoa do singular. Não pode receber pluralização. Vem para mim. Detalhe. Por que a gente diz assim, verbo haver no sentido de existir? Porque o verbo haver ele pode ter um outro significado, que é, no caso, haver no sentido de ter. E é interessante porque existe uma confusão entre esse verbo, com esse verbo, melhor dizendo, uma vez quando eu aplico este verbo em meu contexto. Por exemplo, é comum nós falarmos, tem gente aí, não é? Tem pessoas na sala, amanhã terá aula e, na verdade, eu não posso usar o verbo ter no sentido de existir. Eu tenho que usar o verbo haver no sentido de existir. O verbo ter não recebe essa construção. Amanhã haverá aula e não tem ou terá, como nós falamos. Há pessoas em casa e não tem pessoas, como nós dizemos, tá bom? Então, o verbo ter não apresenta sentido de existir. Apenas o verbo haver é que traz esse contexto. Simbora, continuando. O que é que acontece então? Quando o meu verbo é o verbo haver, não é? Que é um verbo impessoal, quando trouxer o sentido de existir ou de acontecer, como ocorrer e etc., ele é impessoal. Então, marca aí. Verbo impessoal é aquele verbo que não traz sujeito. Não apresentando sujeito, ele tem que ser usado na terceira pessoa do singular. Professor, e se eu passo esse verbo para o plural, o que vai acontecer? Errou concordância verbal, tá certo? Lembra, o verbo só vai flexionar para concordar com o sujeito. Se não há sujeito, não há flexão, não é assim? Cuidado com isso aí. Vamos embora, material. Se estiver sendo usado em locução verbal, o verbo haver transmite a impessoalidade ao seu verbo auxiliar. O que isso quer dizer? Presta bem atenção. Se eu tenho em um contexto o verbo haver no sentido de existir, esse verbo ele não está em forma de locução. Então, ele não traz sujeito, não pode receber flexão. Se porventura esse mesmo verbo vier em forma de locução, ou seja, trouxer um verbo chamado de verbo auxiliar e ele então exercer a sua função, que é a função de verbo principal, a impessoalidade deste verbo automaticamente passará para o auxiliar. Ora, se eu não posso flexionar o principal, eu também não poderei flexionar o auxiliar. Eu não posso flexionar a locução. Cuidado com isso. Vamos embora.
Talvez haja aulas amanhã. Olha só, verbo haver no sentido de existir, não flexiona, tá? Mas eu posso também trabalhar este verbo em forma de locução. Então, eu posso dizer também, já deve haver muitas pessoas lá. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Neste tipo de construção, vamos marcar aqui do ladinho, tá? Neste tipo de construção, eu não tenho o sujeito, mas eu tenho o verbo acompanhado do seu complemento. Presta bem atenção. Não há sujeito, mas há predicado, tá certo? Não há sujeito, mas há predicado. Observem que o meu complemento, deixa eu marcar aqui com a setinha, o meu complemento é muitas pessoas. Então, já deve haver, olha a pergunta, o quê? E vem a resposta, muitas pessoas. Então, o meu complemento aqui é muitas pessoas. Cuidado, porque, mais uma vez, eu vou te repetir. O verbo não pode flexionar para concordar com o complemento. Mas, professora, pessoas está no plural. Por que o verbo não vai ao plural? Porque pessoas é complemento e não sujeito. A regra diz que o verbo flexiona para concordar com o sujeito. Não havendo sujeito, não há flexão. Cuidado com isso aí. Simbora, material. O que aconteceu aqui, então? Eu só tenho predicado. Tá? Eu não tenho sujeito. A regra, então, diz que eu não posso flexionar o verbo. Se o verbo haver é impessoal, automaticamente a sua impessoalidade passa para o verbo auxiliar. Isso quer dizer que se eu não flexiono um, eu não posso flexionar o outro. Agora, um grande detalhe que você tem que prestar muita atenção é porque o verbo existir, ele traz sujeito. Tá? E outra coisa, muita atenção, presta bem atenção, muita atenção que eu vou te dizer. O verbo haver, ele não traz sujeito, no sentido de existir, ele não traz sujeito, mas traz complemento. Então, o verbo haver é um verbo transitivo direto, tá? Você vai sempre perguntar o que a esse verbo. Já o verbo existir não é transitivo direto, gente. O verbo existir é intransitivo. Ou seja, ele não vai admitir a pergunta o que. Ele vai aceitar o onde, o quando, o como. O verbo é intransitivo. Cuidado para não confundir essa regra, tá? O verbo existir traz sujeito e não traz complemento verbal. Muita atenção, não traz objeto, ele traz o adjunto adverbial, tá? Na prática, como isso fica? Vamos embora, material? Presta bem atenção. Não existem erros na carta. Presta bem atenção. Olha só. Não existem erros. É o meu sujeito. Agora, não existem erros. Olha a pergunta, gente. Olha, onde? Olha a resposta. Na carta. Se eu ponho em ordem direta, eu tenho isso, olha só. Erros não existem na carta. Perceberam? Então, erros é o nosso sujeito. O verbo existir é um verbo intransitivo. E na carta é o nosso adjunto adverbial de lugar. Por que, então, o verbo existir recebeu a flexão? Porque concorda com o seu sujeito, tá? O que vai acontecer se o meu verbo vier em forma de locução? A mesma coisa que acontece em toda locução. Ou seja, o primeiro verbo, se o segundo permitir, lógico, o primeiro verbo vai receber a flexão para poder concordar com o seu sujeito. Então, não devem existir muitas pessoas lá. Colocando em ordem direta, muitas pessoas não devem existir onde? Lá. Agora, olha só. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. É comum, vamos marcar aqui, ó, locução verbal, tá? Eu vou colocar uma locução verbal simples. Quando eu digo simples, é aquela comum, tá? Verbo auxiliar mais verbo principal. Presta bem atenção. Quando, então, eu tenho uma locução formada por um auxiliar e um principal, o auxiliar
vai receber a flexão de acordo com o principal. Então, o que é que vai acontecer? Se o principal, olha só, for o verbo haver, no sentido de existir, ou também o verbo fazer, indicando tempo decorrido, este auxiliar, marca aqui em cima, olha só, não recebe flexão, tá bom? Agora, se o principal for qualquer verbo pessoal, o que é que vai acontecer com o auxiliar, gente? Recebe flexão. Agora, presta bem atenção ao que eu vou te dizer. Em uma locução verbal, eu não posso flexionar os dois verbos, tá? Eu não posso. Eu tenho que flexionar o auxiliar caso o principal permita. Muito cuidado, porque bancas como a Fundação Carlos Chagas, o CESP também gosta de trabalhar. Então, muito cuidado, porque bancas gostam, então, de te jogar uma construção, principalmente a Fundação Carlos Chagas, que é uma banca que trabalha muito com a ordem inversa, né, do período. Então, ela vai te lançar uma locução verbal e vai te apresentar os dois verbos no plural. Está errado. De acordo com a nossa concordância, somente o auxiliar recebe flexão caso o principal permita. Na prática, como isso fica? Vamos ver o material. Simbora. Olha só. Eu digo assim. Os trabalhadores podem, de acordo com o governo, utilizarem seu FGTS para comprar casa. Preste atenção. A banca me deu o sujeito no plural, tá aqui, é o núcleo do sujeito no plural, e ó, podem utilizar, me deu os verbos no plural para concordar com o sujeito. Sendo que há um detalhe, a expressão de acordo com o governo está no meio de uma locução verbal. Não importa onde eu trabalho com esse adjunto adverbial. Eu coloquei, então, no meio da locução. Houve o erro de concordância, uma vez que a locução verbal, apenas o verbo auxiliar é o que recebe a flexão. Na verdade, o verbo principal, que aqui está, não pode estar no plural. Então, os trabalhadores podem, de acordo com o governo, utilizar e não utilizarem. Cuidado com isso aí, que é característica da Fundação Carlos Chagas, tá bom? Continuando, vamos lá. A mesma coisa vai acontecer se o meu verbo for o verbo fazer, tá? Então, o que é que acontece? Verbo fazer indicando tempo passado decorrido também é impessoal. Sendo impessoal, não apresenta sujeito e tem que ser utilizado na terceira pessoa do singular. Não esquece isso aí, tá? A mesma regra se aplica caso este verbo venha formando, melhor dizendo, uma locução verbal. O verbo fazer automaticamente transmite a sua impessoalidade para o auxiliar e o auxiliar, então, fica no singular também. Já faz 2 meses que eles chegaram. Amanhã vai fazer 3 dias que o rapaz sumiu. Muita atenção. Nada de falar fazem. Cuidado com isso aqui, tá bom? Para não errar uma questão bobinha. Vamos lá. Outras regras de concordância verbal. Então, o que é que dizem, então, as minhas regras complementares? Muita atenção quando nós tivermos o verbo acompanhado do pronome apassivador se. O que é que vai acontecer? O verbo, quando acompanhado pelo pronome apassivador, segue a regra geral, então concordará sempre com o sujeito. Reformam-se móveis velhos. Na dúvida, basta transformar o se no verbo ser. Preste atenção. Móveis velhos, olha, são reformados.
Vem para mim um pouquinho. É comum nós trabalharmos algumas construções, ou até mesmo quando nós estamos aí andando, né? Andando, caminhando, andando de bicicleta, caminhando pelo calçadão, algumas placas que dizem aluga-se quartos. Olha só, se quartos está no plural, eu tenho que automaticamente trabalhar o verbo no plural também. Alugam-se quartos. Muito cuidado com esse se. A Fundação Carlos Chagas gosta muito desse se. Também o CESP adora trabalhar este se. Então lembra, sendo o se pronome apassivador, o verbo segue a regra geral. Deverá concordar com o sujeito a que se refere na construção. Vamos embora. Não se vendeu a casa. A casa não foi vendida. Tá aqui. Mais uma vez eu tenho uma presença do sujeito que está no singular, tá? Então, automaticamente, a construção tem que estar no singular também. Se eu passo para o plural, eu digo, não se venderam, olha só, não é porque venderam, porque casas é o meu sujeito, e casas aqui, então, está no plural. Isso evidencia que meu verbo tem que ir ao plural também. Cuidado com isso aí. Note que tais frases podem ser transpostas para a voz passiva analítica. É o que eu acabei de dizer. Na dúvida se este se é ou não um pronome apassivador, basta você trocar este se pelo verbo ser. Então, quando eu digo reformam-se móveis velhos, eu também digo que móveis velhos são reformados. Está aí. Então, se eu tenho sujeito no plural, muita atenção. Verbo no plural também. Cuidado com isso. Continuando. Sujeito composto antes do verbo. Mas antes de eu entrar nessa construção, eu só queria chamar um pouquinho a atenção de vocês para este se, tá? Vamos repetir. Olha só. O se, ele pode ser partícula apassivadora ou pronome apassivador, né? Então, partícula apassivadora. O se pode ser índice de indeterminação do sujeito. Tá? Além de outras coisas, tá? Mas eu vou trabalhar com essas três construções. E pode ser também parte integrante do verbo. Tá bom? Então, presta bem atenção. Quando eu afirmo que um se é uma partícula apassivadora, o verbo vai flexionar de acordo com o sujeito. Então, verbo recebe flexão. Vai flexionar de acordo com o verbo. Porém, quando o se é um índice de determinação do sujeito, o meu verbo não pode receber flexão. Tem que estar na terceira pessoa do singular. Muita atenção, porque se eu pluralizo um se enquanto índice, eu erro concordância. Cuidado com isso aí. Olha só. Aqui tratam-se de problemas cardíacos. Aqui tratam-se de problemas cardíacos. Está aqui, tá? Prestem bem atenção. Este se não pode ser uma partícula apassivadora devido à presença dessa preposição, tá certo? E outra coisa, presta bem atenção. Aqui tratam-se, olha a pergunta, de que o meu verbo é um verbo transitivo indireto. Isso quer dizer que não pode ser usado no plural, uma vez que este se é um índice de indeterminação do sujeito. Se eu pluralizo aqui, eu erro concordância verbal. Mas aí é um outro detalhe. Qual? Quando o se é parte integrante do verbo, este se permite que o verbo receba a flexão. E o que é que acontece?
Muito cuidado, porque o meu verbo, sendo transitivo indireto, pode trazer a parte integrante do verbo e não o índice. Então, o que é que você vai fazer aqui nessa construção? Conjugar o verbo, tá? Então, você vai conjugar o verbo. Quando eu digo, por exemplo, esqueceu-se de tudo. Olha só. Pergunta, esqueceu-se de quê? O verbo também é transitivo indireto. Porém, este se não é índice de indeterminação. Basta que você conjugue o verbo. Olha só. Eu me esqueci. Tu te esqueceste. Ele se esqueceu. A partir do momento em que você conjuga o verbo e estes pronomes oblíquos aparecem, estes pronomes evidenciam que este se, então, é a nossa parte integrante do verbo. Sendo parte integrante do verbo, eu também posso dizer esqueceram-se de tudo, uma vez que aqui o meu sujeito não é indeterminado, e sim oculto, tá? Muita atenção quanto a isso aqui. Na dúvida, conjuga, olha só. Eu trato, tu tratas. Perceberam a diferença na conjugação? Não apareceu o pronome aqui, olha só. Se não aparece o pronome aqui, então isso quer dizer que este se é índice de indeterminação do sujeito. Cuidado com isso, tá bom? Continuando. Sujeito composto. Opa, deixa eu só voltar aqui agora. Sujeito composto antes do verbo. Então, vamos marcar. Sujeito composto antes do verbo. Então, a regra geral, então, diz que o verbo vai ao plural. A casa e o riacho adormeceram lentamente. Mas, se esse sujeito composto vier após o verbo, ou seja, depois, eu tenho duas formas de flexionar. Ou o verbo vai para o plural, concordando com os dois núcleos, olha só, casa e riacho, ou o verbo ficará no singular, concordando, então, apenas com o primeiro núcleo. Eu posso dizer, adormeceram a casa e o riacho, ou eu posso dizer, adormeceu a casa e o riacho. Ou um ou outro, tanto faz, certo? Agora, esse detalhe, singular ou plural, é se o verbo vier após, aliás, esse sujeito composto vier após o verbo, tá? Se o verbo vier após, do sujeito, segue a regra geral. Tem que ir para o plural. Continuando. Sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes. Sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes. O que vai acontecer? Olha só. Eu, tu e eles, o verbo vai para a primeira pessoa do plural. Por que isso? Porque eu, tu e eles podem, numa boa, ser substituído por nós. O rapaz, tu e eu, olha aí, participaremos, ou partiremos, melhor dizendo, cedo. Porque isso concordou aqui, ó. Nós partiremos cedo. Tu e ele, você pode usar o verbo na segunda pessoa do plural, que é nós, ou na terceira pessoa do plural, que é vocês. Eu posso então dizer, tu e ele partireis, perfeito. Nesse caso, vós partireis. Ou eu posso dizer que tu e ele partirão, vocês partirão, e as duas formas estão corretas. Muita atenção quanto a isso, tá? Expressões formadas, então, por a maior parte de, uma porção de, a maioria de, mais nome no plural. Também eu posso ter grande parte de e por aí vai. O que vai acontecer? Presta bem atenção.
Estas expressões evidenciam que eu tenho um sujeito chamado de sujeito partitivo, tá bom? Sujeito partitivo é aquele que parte o inteiro. Então, o que que vai acontecer? Se o meu sujeito for partitivo e me trouxer, então, um nome no plural, eu tenho duas formas de concordância. O verbo ficará no singular para concordar com o partitivo, ou o verbo vai para o plural para concordar com o nome no plural, tá? Percebam, uma porção de pessoas viu o acidente. Por que é partitivo? Porque não foram todas, foi uma porção, não é? Foi a maior parte, foi a menor parte, foi a maioria de, foi grande parte de, não importa. O verbo aqui está no singular porque concorda com o partitivo, que é porção. Uma porção de pessoas viram o acidente. Agora, optei pelo plural para concordar com o nome no plural. Não esquece. Se eu digo assim, olha só. Grande parte dos brasileiros, olha só. Se eu digo grande parte, o sujeito é partitivo, não é? Não são todos, mas é a maior parte. Então, lá vem, olha só. Grande parte dos brasileiros gosta ou gostam de futebol. O que isso quer dizer? Quando eu uso, então, o singular, eu opto pelo partitivo, grande parte de. Então, marca aí, sujeito partitivo. Quando eu opto pelo plural, então, eu utilizo a minha concordância com o nome no plural. Isso quer dizer que as duas formas estão corretas, sendo o sujeito partitivo, tanto o singular quanto o plural estão corretas. No mais, é você conhecer a regra. Lembra, concordância verbal, o verbo tem que concordar com o sujeito a que se refere. Concordância em número e em pessoa, tá bom? Qualquer coisa, manda tua dúvida para mim. Cheirinho, até mais.